Gleason 6, ISUP1, câncer de próstata. Esse é o assunto desse vídeo. Quero que você entenda tudo, se vale a pena ou não tratar. Na verdade, quando vale a pena tratar. Esse é o assunto desse vídeo tão importante, falando sobre câncer de próstata. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista, focado em doenças de próstata e tratamentos minimamente invasivos. E o câncer de próstata, infelizmente, é o câncer mais comum do homem, o segundo que mais mata e assintomático, ou seja, ele não vai se manifestar, a não ser que já esteja localmente avançado, já tenha metástase. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico precoce? Fazendo os exames a partir dos 45 anos de idade, para quem tem histórico familiar ou afrodescendentes, mas principalmente o PSA. Já entra aqui no nosso assunto, falando sobre ISUP1, Gleason 6, que o PSA ele surgiu lá na década de 80, né, e revolucionou o diagnóstico do câncer de próstata, porque antigamente realmente se esperava ter algum tipo de sintoma ou ser palpável no toque. Mas o PSA ele diagnostica muito antes, ele é muito sensível. E aí diagnosticou muitos casos, né, cada vez mais precoces. Nós observamos que se tratava muitos pacientes para ter pouco benefício, ou seja, poucos pacientes realmente eram curados por causa do PSA. E muitos até eram super tratados. Às vezes não precisava tratar, porque esse paciente tinha um baixo risco. E se desenvolveu nesses últimos 40 anos realmente novas classificações, maneiras para evitar o super tratamento, né? Evitar indicar cirurgia ou radioterapia para todo mundo. E já aproveitando aqui, né, qual que é o principal tratamento do câncer de próstata? É a cirurgia, né? A retirada completa, a remoção completa da próstata, junto com as vesículas seminais ou a radioterapia. E hoje a cirurgia para câncer de próstata é mais realizada por robô, ela tem mais precisão, a visão é muito melhor, os movimentos da cirurgia são muito melhores, muito mais delicados, são mais detalhistas, então o resultado tende a ser melhor sim com o uso do robô. Agora, como vínhamos tratando todo mundo, a gente percebeu que não tinha benefício em tratar todo mundo, essa seleção ela foi refinada. Que pacientes que a gente tem que operar, que pacientes que não vamos operar, que vamos observar. E aí surgiu o conceito de vigilância ativa, ainda na década de 90, em que alguns casos selecionados, com tumores chamados de muito baixo risco, que seria justamente o Gleason 6, com alguns outros critérios, né, somente em 2 fragmentos da biópsia da próstata positivos, acometiam menos de 50% ou menos de 30% de cada core, de cada fragmento, tendo uma densidade de PSA menor que 0,15. Então tem alguns critérios que ajudam para reconhecer realmente que esse câncer ele não vai ter nenhum problema no futuro. E olha, o ISUP1, o Gleason 6, ele representa hoje, de todos os diagnósticos, até 18 a 20% dos casos. É uma frequência considerável de pacientes. E qual é a chance do Gleason 6 de ter uma metástase aí em 5 anos? Uma metástase nos ossos, né, que daí se tornaria uma doença incurável. Em torno de 2% apenas. Então realmente a chance é muito baixa, muito pequena. E se a gente emprega critérios para selecionar ainda mais esses pacientes, esse risco é ainda menor. Então, na vigilância ativa, não significa não fazer nada, né? Significa justamente acompanhar, depois da biópsia, fazer novos exames de PSA e após 1 ano fazer uma biópsia confirmatória. Aí sim, isso é muito importante. A biópsia confirmatória, ela vai então definir realmente se você vai ficar no protocolo de vigilância ativa ou não, ou se a ideia é tratar. E quando que o tratamento então está indicado? Quando não é mais ISUP1, quando virou ISUP2 ou quando a extensão do tumor aumentou. Porque, como eu falei, um dos critérios é até 2 fragmentos positivos. Agora, existem outros critérios aqui muito importantes também da vigilância ativa. Então, quando a gente pensa em se vale a pena tratar ou não o Gleason 6, um tumor de baixo risco, entram essas outras informações, como, por exemplo, a ressonância. Quando você faz uma ressonância, o radiologista ele vai olhar se tem algum tipo de nódulo suspeito ali dentro da próstata. E ele vai dar uma nota, que é o chamado PHADS. No PHADS, ele pode ser 1, 2, mas ele pode ser 3, 4 ou 5. E quando ele é 3, 4 ou 5, aí aumenta a chance de ser um câncer clinicamente significativo, ou seja, de não ser apenas um ISUP1 ou Gleason 6, de ser algo pior. Então, por exemplo, você fez uma biópsia, deu lá Gleason 6, baixo risco, mas a sua ressonância deu PHADS 4. Nesse caso, a chance de não ser ISUP1, de ser algo maior, em torno de 50%. A chance de ser alguma outra neoplasia mais agressiva. E aí precisar sim de tratamento. Se for PHADS 5, então ainda maior essa chance.
E se for PIRADS 3, também é um pouco maior. E um outro ponto também que deve ser considerado é justamente a ansiedade, né? Se você é jovem, se não. Se você é mais jovem, menos de 60 anos de idade, a vigilância ativa ela vai ter um tempo de acompanhamento muito grande, né? Fazendo novas biópsias, então novas intervenções, que aumentam os riscos. Então, nesse caso, realmente tem que ponderar até que ponto vale a pena ou não seguir na vigilância ativa. Cerca de 60% dos pacientes, eles progridem e vão para algum tipo de tratamento nesse tempo. Então, a chance de progressão ela existe, de uma rebiópsia mostrar que realmente o tumor ele progrediu, só que essa progressão ela não vai trazer nenhum prejuízo para o teu tratamento. É outro ponto muito importante. Você pode fazer a cirurgia depois, quando o câncer progrediu, e você não vai ter um risco maior de metástase ou morte. Então, esse é um ponto também bem importante quando a gente fala de vigilância ativa. E você pode também fazer um estudo genético, que hoje, como por exemplo o Decipher, feito nos Estados Unidos, mas ele tem um custo maior. Um custo aí em torno de 25 a 30 mil reais e ainda também não é para todo o bolso. Então, fazer esse tipo de exame. E muitos estudos têm mostrado também que para avaliar realmente se há maior chance, se você pode ou não ficar em vigilância ativa, é colocar cada vez mais cedo PET-PSMA, que é um exame muito específico e ele consegue até ter uma certa relação com o tipo de agressividade do tumor. Fazendo o PSMA para vigilância ativa, talvez a gente consiga detectar se tem um risco de não ser um Gleason 6, não ser um tumor de baixo risco, mas sim alguma coisa escondida lá. Esse é um assunto muito grande, tentei resumir aqui para vocês, mas eu espero que tenha ajudado. A ideia é facilitar o entendimento para aquelas pessoas que tiveram diagnóstico de câncer de próstata, é um tumor de baixo risco, é um Gleason 6 e foi proposto justamente a vigilância ativa. Se você tem alguma dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo que eu faço questão de responder você.